Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. E a seleção brasileira venceu por 5-1 amistoso que fez com os últimos convocados do Tite. E o Pedro marcou um gol. O Pedro representou muito bem o Flamengo e marcou o gol. E os comentaristas falaram sobre isso. E nós vamos analisar tudo aqui referente a essa partida. O Pedro estava lá, representou muito bem, marcou, provavelmente deve ter carimbado o passaporte para a Copa do Mundo. O Pedro está brilhando no Flamengo e agora chegou brilhando na seleção brasileira. Então nós vamos reagir aqui no nosso canal, vamos analisar o que os comentaristas falaram referente à seleção brasileira e ao Pedro. Então bora para mais um vídeo. Créditos eu deixo aqui o canal da ESPN Brasil, link na descrição, e chega deixando aquele like, nação. Vai aqui nos comentários, deixa a sua opinião referente ao Pedro. O que você acha? O Pedro merece estar na seleção brasileira? Tem comentaristas falando que o Pedro tem que ser titular da seleção. O que você acha? Escreva aqui nos comentários e bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Com 2 cartões e tem sempre aquele terceiro jogo ali que a sua situação tá resolvida ou não tá, ou brigando só para garantir um primeiro lugar, vai ter que sacar, poupar por conta de cartão zerado em mata-mata. O Brasil tem 2 duelos pesados e 2 duelos de seleções que estão observando o que foi feito, como o Jean falou, como a nossa tarja está aqui, o debate está na mesa, das reações do Neymar. O Neymar está indo para a sua terceira Copa, terceira como protagonista, e é bom lembrar como foi a estreia da Copa de 2018 Brasil e Suíça. Colegas suíços comentavam: há um problema no pé do Neymar, há uma fragilidade, há um discurso público de que Neymar não está 100%. Ele foi caçado o tempo inteiro, nunca um jogador sofreu tantas faltas em um jogo em Copa do Mundo. Foi falar da Copa inteira. A Suíça é adversário de novo, com parte daquele grupo. É o segundo jogo, é um jogo intenso, o jogo contra a Sérvia não vai ser fácil. O Brasil vai ter que administrar esse tipo de cenário que rolou hoje no primeiro jogo, no segundo jogo. A porta não vai estar aberta fácil, não tem aquela coisa de 5-0 na estreia, 4-0 no segundo jogo, todo mundo para fazer festa no terceiro jogo. Não vai ter. Seria uma surpresa. Não, exato, assim, não é o que se desenha. E aí sim, aí eu tô com o Jean. Se tiver que entrar numa de passou, não passou no teste, hoje não passou. Hoje flertou com o risco. Hoje acaba deixando um braço. Tem uma expulsão, toma uma bica ali, covarde, do defensor, porque a culpa não é dele, a culpa é longe de ser dele, só que isso ilustra o que era o clima do jogo. Sim. E aí talvez precise pensar. O jogo contra a Sérvia vai ter disso. É um time pesado. O jogo contra a Suíça, lembrando, o jogo de 18, com base do mesmo grupo, vai ter isso. Você tem um terceiro jogo, você tem mata-mata para olhar, você tem situações de cartões. E acho que não foi exatamente, se tiver que fazer uma ressalva de hoje, além do que o Jean já falou, do nível de enfrentamento, tem isso aí, isso está na pauta. Isso tem um asterisco vermelho ali. De cuidado, né? Copa do Mundo, Catar, clima. Vamos conversar de novo. É difícil você mudar a cabeça de um cara com 30 anos, tudo que já viveu, mas vai acontecer. Vai acontecer contra a Sérvia, vai acontecer assim, contra né? Talvez alertar. Vamos tentar, pelo menos? Eu lembro sempre, você sempre lembrar do Gabigol, no jogo que ele estava pendurado, né, na Libertadores. Era a Copa do Brasil, né? Agora já nem lembro qual foi a semifinal. Libertadores ele estava pendurado e não jogou. Libertadores ele não jogou, exato. Na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ele pendurado se comportou exemplarmente. Nenhuma reclamação. Acabou o primeiro tempo, ele foi pro vestiário. Joga pra cima, você é fundamental, você é importante. Então é isso, né? Ele entendeu que ele... E acho que o Neymar precisa fazer um esforço para ser assim. Sobretudo nos 2 primeiros jogos, que são jogos fisicamente muito duros, mas contra times bons, vão ser jogos pegados. E ele será provocado o tempo todo, porque é um cara que entra na pilha, logo o adversário fará isso. É a maior simplicidade do mundo. Agora, e o Tite volta, ele volta para o campo. Eu acho que volta até para vai lá e mantenha-se lá. Mesmo assim, eu acho que ele está melhorando. Neymar. Assim, eu acho que ele está melhorando. Eu acho que esse ano é melhor em relação a isso. Não quer dizer que ele tenha resolvido o problema. Ele pode ter uma recaída a qualquer momento, mas ele tem que ter noção de que ele será julgado para sempre pelo que ele fizer nessa Copa. Não sei se vai ter outra para ele. Se tiver, já vai ser uma outra condição. E o que ele conseguir construir nessa Copa é a imagem que vai ficar. Se ele tomar 2 amarelos, for expulso, largar o Brasil com a menos, isso vai acompanhar ele o resto da vida. Ele precisa ter consciência disso. Deixa eu trazer aqui 2 nomes dos jogos desses 2 amistosos da seleção aqui, para vocês analisarem. O Rafinha e o Richarlison. O Rafinha, 2 gols hoje, né, André? E o Richarlison, 3 gols aí nessas 2 partidas. Mas parece que nós vamos muito além disso. Olha ali. Rafinha e Richarlison nesta data FIFA. André, carimba
Olha aí, Rafinha 145 minutos, Richarlison 108, 8 chutes o Rafinha, 5 o Richarlison, 2 gols o Rafinha, 3 o Richarlison, como eu disse, nos 2 amistosos, 2 assistências Rafinha, 1 assistência o Richarlison. É claro que a coisa não está posta dessa maneira, o Tite deixou isso muito claro, mas vamos supor que esses 2 jogos fossem utilizados apenas para uma avaliação final sobre quem vai e quem não vai. Difícil 2 jogadores terem aproveitado as oportunidades de maneira mais completa do que o Rafinha e o Richarlison. Por causa desses números, por causa de desempenho, da maneira como eles atuaram. É claro que não é desse jeito. O Tite vai utilizar vários critérios, embora eu imagine que ele já tenha quase que a lista inteira com nomes carimbados e apenas aguardando o momento de enviar essa relação. Mas se os 2 jogos dessa data FIFA fossem ensaios, vai lá, mostra o que você sabe. Se for bem, vai. Se for mal, não vai. Os 2 foram muito bem. Aliás, o Rafinha especificamente, assim, se a gente fosse fazer uma bola de prata de todos os jogos da seleção brasileira nos últimos 2 anos e atribuir notas aos jogadores da seleção brasileira nesses jogos, o Rafinha provavelmente seria o bola de ouro. Seria aquele com a melhor média nas suas atuações pela seleção brasileira. Partidas eliminatórias. É isso, porque é impressionante, assim, ele entrou e jogou bem, mas muito bem, quase todos os jogos nos quais ele participou. Teve evolução, ele já começou no Isso, ele já começou, e aí a gente sempre acha, né, quando é assim, o cara começa voando, a gente imagina, bom, calma, né? Fica todo mundo vamos olhando ver, aí. E tudo bem, alguém pode dizer, calma, vamos esperar que venha a Copa do Mundo, é outra pressão, mas o fato é que ele está jogando muito bem todos os jogos. É mais que isso, e quando se trata de Copa do Mundo, para mim pesa, é como ele reage a cada cenário. Era uma aposta, precisava de jogador pela beirada, ele resolve. É um Brasil e Argentina com todo o cenário que foi daquele jogo adiado. Ele entra e resolve. Personalidade, né? É um último jogo de Copa do Mundo hoje, após uma atuação que eu não achei boa do Rafinha no primeiro jogo contra a Gana. Ele vai hoje e se prova. Tinha muito também do posicionamento do time, quase que caindo, meio torto pro lado esquerdo no jogo de sexta-feira. E hoje iguala um pouco mais pro lado de cá. Ele resolve. Ele responde muito bem aos cenários. Então, como não acreditar que esse cara numa Copa também vai responder bem? Ele já teve uma série de momentos ali que não lhe era favorável. Mas será que esse menino contra a Argentina? Mas será que esse menino tendo que resolver um lado de campo? Mas será que esse menino tendo que se recuperar de um jogo que não foi bom na sexta-feira, véspera de Copa, vai lá e carimba? Então, assim, personalidade, não sei se é o melhor termo, mas ele responde bem. Claro. E você, para responder bem, no tal período ali do Bola de Ouro que tinha, fala 1 ano e meio para cá, Copa batendo na porta, é muito difícil não olhar para uma estreia, para um segundo jogo e pensar que o Rafinha está aí. E o Richarlison nessa busca, ele, Jesus, o André desenha bem, vai ter um camisa 9, parece, entrega gol. O Richarlison com a camisa da seleção, né? É diferente. A coisa com ele parece que vira. Tem jogador que pesa contra, o Richarlison se transforma. O Richarlison, ele não joga amistosos. É isso. Ele tá na Copa. Não tem na treino. Cabeça dele. Tudo valendo. Ele demonstra, ele tem uma energia de competição que impressiona mesmo. Sempre lembrando, pedindo para estar ali, né? Não tem esse 9, eu quero estar ali. Mas no clube, não, eu quero estar ali. Me bota lá então. Mesmo que no clube ele não jogue ali. Eu quero estar ali. E é engraçado, né? Porque para o Richarlison é isso. O contexto que ele vive no seu clube, e acho até que é um contexto bom, embora não seja um titular indiscutível, porque acabou de chegar ao Tottenham e disputa com caras, né, que vivem grandes momentos. Inclusive o menos badalado deles, o Kulusevski, que chegou na temporada passada. Ele tem entrado muito bem. A questão física não vai ser uma questão para ele, porque justamente ele tem até jogado menos minutos nesse momento e demonstra muita capacidade, muita qualidade, fazendo a função que o Tite pediu. Porque aquilo que a gente já viu, eu falei do Gabriel Jesus fazer do lado esquerdo, né? Que é o atacante, às vezes, o Tite muitas vezes gosta do atacante que em determinado momento do jogo vai se dedicar mais aos aspectos defensivos e de recomposição do que ao ataque, né? O Tite apanhou muito por pedir isso ao Vinícius Júnior e, de fato, acho que se é para fazer isso, não é o Vinícius Júnior que você vai escolher para ter ali, mas o Richarlison fez muito isso do outro lado, né? Onde agora está jogando o Rafinha, que é um cara mais agudo, mais incisivo e tudo mais. Então, o Richarlison também tem esse aspecto de funcionar para a seleção brasileira em vários lugares, em várias funções que legal, possíveis. né? Nesse ciclo de Copa, aqui passa o Data Matheus Carreiras do Data ESPN. O Neymar
tem o jogador com o maior número de participações em gols diretas, que direta é o marcou, deu o passe pro gol. Tá. Neymar tem 38. Tem 18 gols mais 20 assistências em 31 jogos. O Richarlison tem 21. 17 gols e 4 assistências em 38 jogos. Isso conta. Isso aqui conta. E aí tem um monte de gente no banco babando para entrar, mas conta. Você não é um jogador que não é uma invenção. Quantos jogos tem o Rafinha? O Rafinha tem 11 jogos e já tem 5 gols e 4 assistências. Olha essa média, cara. Olha essa média, é o que eu tava falando. O Rafinha é um cara de impacto imediato, né? Ele faz parte daquela época nas eliminatórias em que, em especial, os atacantes de lado revitalizaram a seleção brasileira do ponto de vista ofensivo. Não só com gols e assistências, mas com uma dinâmica de jogo que, como você perguntou no início do programa, e os jogos do Brasil, no Brasil, nesse último trecho de eliminatórias, mostraram um envolvimento diferente, muito por causa desses jogadores. Muito por causa do Rafinha, muito por causa do Antony, do Vinícius, e a dinâmica que eles incorporaram à seleção. O futebol que eles praticam mudou, na parte final das eliminatórias, a maneira como a seleção era vista aqui no Brasil. E o Rafinha é o 6º dessa lista, sendo que os 5 que estão na frente dele, mais jogos, né? Jogadores que já estavam na seleção. Exato. Neymar, 31 jogos, Richarlison, 38, Gabriel Jesus, 34, Firmino, 30, Coutinho, 27 e Rafinha, 11 partidas e 9 ações diretas em gol. Então, isso pesa. O treinador olha para isso também. Não é o jogo, é o. Acho que você não tem o Pedro aí, né? Pedro? Pedro Não, Pedro não. Então, detalhe. Pois é, porque eu queria falar do Pedro também agora. Foi o terceiro Venezuela gol, hoje. O terceiro gol que o Brasil tomou no ciclo com o Tite, com o Marquinhos e Thiago. De bola na área, Isso. numa bola parada. Era o Richarlison, o jogador que acompanhava o autor do gol. Né? E acho que isso vai ser falado, porque o jogo da Sérvia tem muito bola aérea. de bola aérea. Basicamente a única maneira Com essa da formação Sérvia de hoje. machucar o Brasil. Jovic e Vlahovic, só os dois. É bom comentar. Os dois. Eu não vi a escalação hoje, mas... Pedro vai para o jogo e bota lá dentro. Mais uma vez. Parece que não há nenhuma dúvida de que o Pedro já está confirmado, né, na Copa do Mundo. E como ele vai ser aproveitado, o André começou no destaque dele até falando a respeito disso, né? Um cara que vai e tal, mas que deve ficar no banco de reservas. Pedro, para mim, foi confirmado na Copa do Mundo na entrevista de ontem do Tite. Quando o Tite claramente vira e fala... Não foi nada sutil, né? Não, e ele tem sido muito claro. Ele vira e fala. Ele fala muito do Pedro antes da convocação. Em todo aquele ciclo de entrevistas, o Tite deu algumas boas dezenas de entrevistas antes da última convocação, fala do Pedro, fala com o Pedro com brilho nos olhos, um jogador distinto, estou buscando, é o que precisamos, vamos ver, só não cravava a convocação. E aí ontem na entrevista ele simplesmente tira todo o peso e fala, não é uma questão de 10 minutos, eu já sei que ele me entrega, e ele vai entregar. E basicamente ele fala, vai lá e faz, não se preocupa com isso. Ele não cravou ali, muito conservador, até acho que poderia falar, dando certo o primeiro tempo. Exato, 45 minutos, ou fossem 20, 25, acabaram sendo um pouco mais de 45 acréscimos. Ele tirou todo o peso e para mim ele foi confirmado ontem na entrevista. Hoje tem a imagem, tem o gol, tem a cena emblemática. Ele com 10 minutos de segundo tempo, estava até olhando muito fixamente para o Pedro. Em 10 minutos de segundo tempo, num outro desenho de jogo, a Tunísia com um jogador a menos e bem recuada, ele já tinha sido acionado 3 vezes dentro da área. E não é construção de bola que acaba sobrando espaço. Ele é acionado, o Brasil buscava dentro da área, uma bola alçada por cima ou por baixo. A bola não chegava limpa, mas 3 vezes buscando. Ele tenta, ele fura, ele se joga quase que num golpe ali marcial, de arte marcial. Ele já vinha sendo acionado. Uma hora a bola chegou limpa. Quando a bola chegou limpa, caixa. 2 finalizações em 45 minutos, um gol. E bem acionado. Esse é o normal, é o natural. Dele, né? E olhando para o Brasil, para tudo que o Tite acredita e pensa e tal, e eu não vejo hoje condições de dizer que ele esteja errado, porque o Richarlison está aqui, né, nos números. O Richarlison e Gabriel Jesus, sim, estão num ponto superior ao Pedro, à frente na ideia do treinador, tendo que o Pedro será jogador para segundo tempo, para uma ação de uma presença mais efetiva, uma situação de revés ou de vantagem boa da seleção brasileira, como aí hoje. Ele entra, hoje, assim, um jogador a menos. O time se transforma para aproveitar a vantagem. Claro. Então, na cabeça do Tite, é assim que vai funcionar. Tem uma coisa em relação a ele, né, bastante óbvia. Entre todos os jogadores
praticamente certos e cotados no setor de ataque, né, englobando atacantes de diferentes características, ele é o único que não tem pedigree internacional. E quando o Tite fala, não precisamos colocá-lo em campo 10 minutos, já sabemos e tal, existe uma coisa que é jogos de Copa do Mundo. Nós estamos falando sobre um outro tipo de experiência, um outro tipo de ambiente. Sim. O Renato Augusto esteve aqui, você estava na gravação do Bola da Vez essa semana, dizendo, na hora que ele começa a falar sobre a participação dele em Copa do Mundo, o olho dele fica desse tamanho e ele começa a falar sobre uma experiência que é como nenhuma outra que ele tem. Exatamente. Né? E os jogadores da seleção, mas o Felipe Luiz fala muito sobre isso, um cara que jogou centenas de partidas de Champions League, se não for centenas, está perto. Fala sobre Copa do Mundo é outra coisa, a expressão muda. Outro dia, André, me leva como roupeiro que eu topo. Então é isso. Há jogadores que podem ter, ao se deparar com esse novo ambiente, uma reação que não é a melhor. O Pedro não me parece ser esse tipo de cara, né? E acho que com toda a experiência do Tite e da comissão técnica da seleção brasileira, já existe esse diagnóstico. Não, esse não é o cara que vai sentir e vai render menos do que rende no seu clube, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, etc. Então também tem essa questão de compostura, que com relação a todos os outros, já há uma amostra maior, jogo na elite e tudo mais. O Pedro, evidentemente, ainda não. É isso aí, nação. Então tá isso. É isso aí, nação. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aqui sua opinião nos comentários referente aí à estreia do Pedro. Pedro já chegou marcando na seleção e provavelmente carimbou o passaporte para a Copa do Mundo. É isso daí. Nos vemos no próximo vídeo.